Abriram-se os céus e ouviu-se a voz do Pai. Este é o meu filho muito amado, escutai-o. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou da Galileia e veio ter com João Batista ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens ter comigo? Jesus respondeu-lhe: deixa por agora. Convém que assim cumpramos toda a justiça. João deixou então que ele se aproximasse. Logo que Jesus foi batizado, saiu da água. Então abriram-se os céus e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz vinda do céu dizia: este é o meu filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo evangelho, perdoai-nos, Senhor. Por este santo evangelho, perdoai-nos, Senhor. Se Jesus estava cheio do Espírito Santo, porque ele foi concebido como homem pelo Espírito Santo, e Jesus, como Deus, também está cheio do Pai e do Espírito Santo. Por que que Jesus tinha que o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele? A festa de hoje é um sinal do fim do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento. Com a festa do batismo de Jesus, começa os novos tempos. No Antigo Testamento, o povo judeu só se concentrou um só Deus. Não há mais do que um só Deus vivo e verdadeiro. E os outros são ídolos. E agora vem Jesus e leva à plenitude a revelação. Deus único é trinitário. Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda coisa, estamos nos novos tempos. Pelo pecado original, os céus se fecharam. E agora, com o batismo de Jesus, os céus se abriram. A Deus ninguém o viu. E pela encarnação, a segunda pessoa se torna visível como homem. Deus encarnado pode ser visto, pode ser escutado
pode ser compreendido, pode ser tocado. Deus, feito homem, pode ser amado. E o Espírito Santo, para ungir a humanidade de Jesus, ele mesmo torna-se visível. O Deus invisível se torna visível. O Espírito Santo quer descer, como já desceu algumas vezes no Antigo Testamento, mas ele agora desce como uma pomba, pode ser visto, e ele vem e pousa sobre Jesus. Portanto, no Antigo Testamento, o Espírito Santo descia e ficava um momento nos profetas, nas almas justas, mas não ficava, não restava. Agora o Espírito Santo vem, desce e fica em Jesus Cristo. E vemos que começa os novos tempos. E os novos tempos trazem isto que é novo. Jesus vem para cumprir a sua missão redentora e Jesus vai salvar-nos na força do Espírito Santo. Portanto, é o Espírito Santo que dá à humanidade de Jesus o carisma dos milagres, o carisma da profecia. É o Espírito Santo que torna Jesus homem, profeta do Pai. É o Espírito Santo que verdadeiramente guia Jesus como homem aonde ele deve ir, os momentos em que ele deve falar, os momentos em que ele deve calar, os momentos em que ele tem que estar só, os momentos que ele tem que estar com os apóstolos, os momentos que ele tem que estar com as multidões. Jesus é sempre inspirado pelo Espírito Santo. E realmente é na força do Espírito Santo que Jesus entra na sua paixão, encomenda o seu Espírito e o que começa hoje no batismo, o Espírito ficou nele, na sua humanidade, e quando o seu coração é aberto pela lança do soldado, sai sangue e água. O sangue é o símbolo dos sacramentos. A água é o sinal visível do Espírito Santo, água viva. Invisivelmente, o Espírito Santo que residia no corpo de Cristo, ele sai invisivelmente do coração de Jesus e desce e fica em Maria, mãe da Igreja, mãe da nova humanidade. Portanto, no princípio da criação, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Com o pecado, o Espírito foi afastado. Com a morte de Jesus, o Espírito Santo sai de Jesus e fica em Maria, a semente da nova humanidade. E com a morte e ressurreição de Jesus, começam o fim dos tempos. E eu digo-vos isto para vocês não andarem enganados. Porque há muitos profetas para aí que estão a dizer, chegamos ao fim dos tempos. Estão enganados. O fim dos tempos começaram com o Pentecostes, com a morte e a ressurreição de Jesus, a sua subida ao céu. O que é que significa o fim dos tempos? O fim dos tempos significa a última etapa da história da humanidade. O fim dos tempos é a volta dos homens para a casa do Pai, através da Igreja, através de Jesus. Portanto, pela criação saímos das mãos de Deus, chegada à plenitude dos tempos, o Senhor abriu-nos o caminho para o céu. O fim dos tempos é a volta de novo
para onde saímos? Saímos de Deus, voltamos para Deus. E na hora da morte, realiza-se em nós o fim dos tempos. Quando deixamos deste mundo e vamos para a casa do Pai. E este caminho de volta à casa do Pai começou no dia do nosso batismo, quando nós fomos unidos a Jesus, que é a nossa videira, é a nossa cepa. E com ele damos fruto para apresentar diante de Jesus quando chegarmos à sua presença. O nosso fim do mundo é na hora da morte. Por quê? Porque termina a prova e começa a vida. Termina a nossa vida para a terra, para começar a nossa vida eterna na casa do Pai. Por isso, nós não devemos andar apavorados. Já basta. Escutem, já basta a prova que estamos a passar desta grande pandemia, neste tempo de penitência, deste tempo em que nosso Senhor nos faz pensar o que é que Ele nos deixou na igreja. O Senhor nos deixou o batismo. Neste período não pode haver batismo. Vejam, estamos privados da missa, estamos privados da confissão, estamos privados o único sacramento que a gente pode dar agora em caso de urgência é a unção dos doentes. Quantas vezes a gente desperdiça a missa e agora não temos? Eu sei que para muitos até é um alívio. Ai, tão bom que as igrejas estão fechadas, agora não tenho que me preocupar. Mas um dia vai nos faltar estas graças. É muito importante isto. Se a gente desperdiça a misericórdia, o que é que nós vamos apresentar diante da justiça de Deus? Isto é muito importante. Se Deus nos deixou as graças, é porque nós precisamos delas para chegar à casa do Pai. E por isso eu vos exorto realmente não só pensar em nós, mas devemos pensar que hoje, o Senhor nos priva das graças para nos chamar a atenção, para nos acordar. O que é que tu fizeste com as graças que eu deixei? Fruto da minha morte e da minha ressurreição. Custou-me tanto a salvar. O que é que tu fizeste com o meu sacrifício? Se nós não pensarmos nisto agora, vamos pensar quando? Quando estivermos diante de Deus a dar contas? Já é tarde. Porque quando estivermos a dar contas, só vamos escolher o que tivermos semeado, mais nada. E vai aparecer como um buraco vazio todas as graças que nós desperdiçamos. Todas as graças que nós não aproveitamos. E lembrem-se uma coisa. O tesouro da nossa fé, o sermos filhos de Deus, é graças à fé dos nossos pais e dos nossos padrinhos. Cada vez que nós praticarmos a fé, estamos a honrar os nossos pais e padrinhos. Estamos a honrar a herança que nós recebemos. Não somos do número daquelas pessoas que podem dizer, eu cá não sabia. Nós sabemos o caminho. Conhecemos o caminho. Portanto, irmãos e irmãs,
neste dia eu gostaria de pedir-vos uma coisa. Uma coisa. Antes de vocês terminarem este dia e forem para a cama, aproveitem um momento para estarem ou no vosso quarto ou em qualquer sítio. Estejam um momento sozinhos, em silêncio, e pensem na graça que nós temos de sermos discípulos de Jesus, filhos do Eterno Pai, irmãos de Jesus Cristo, templos do Espírito Santo, filhos de Maria, membros da Igreja, também somos irmãos dos anjos e herdeiros do céu. Temos em nós a vida divina, a graça santificante. Esta é a grande riqueza que os nossos pais nos deram. Mais do que a vida do corpo, eles nos deram a vida sobrenatural e nos abriram para nós a porta do céu. Pensem um pouquinho nisto. E hoje façam uma oração de agradecimento e façam uma oração especial pelos vossos pais e padrinhos. Se eles estão neste mundo, que a nossa oração vá para eles. Se eles já estão na eternidade, também a nossa oração vai para eles. Portanto, que realmente o nosso dia seja um dia de gratidão, um dia realmente de louvor ao Senhor, porque temos isto graças àquilo que Jesus viveu e fez enquanto andava no meio de nós. Amém.